Seja muito bem-vinda ao Papo de Pertinho, seu podcast sobre autoestima. Eu sou Ana Luísa Palhares e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, minha amiga, sobre parar de se odiar. Você sente que você se odeia, minha amiga? Por quê? De onde que veio isso? Essa coisa de não gostar de você mesma, de não gostar da sua aparência física, de não gostar do seu intelectual, de não gostar de quem você é de verdade e de tudo que te trouxe até aqui. Eu acho que a gente tem muito que conversar sobre isso e eu vou pegar o gancho aqui de uma história que eu recebi da Sabrina, uma seguidora, né, que tá acompanhando aqui. Ela me mandou por e-mail um pouquinho da história dela, eu fiz um resuminho aqui pra trazer pra vocês porque eu tenho certeza que muitas de nós podemos nos identificar com a história dela. Meu nome é Sabrina, tenho 43 anos e desde que eu me entendo por gente, eu odeio o meu corpo. Eu ouvi seu relato no episódio sobre engordar tentando emagrecer e me identifiquei por completo. Apesar de nunca ter sido padrão de beleza, nunca fui gorda quanto estou hoje e vejo que muito disso se deu ao fato das tentativas atrás de tentativas de emagrecer a qualquer custo. A verdade é uma só. Eu odeio o meu corpo. Eu tenho papada, braço gordo, barriga grande e caída, pernas muito grossas até as canelas. Já tentei de tudo para mudar e nada dá certo. Não vou à praia por vergonha do meu corpo, não costumo sair muito por receio do que vão pensar de mim. Eu até comecei a te seguir e aos poucos estou abrindo a mente, mas ainda é muito difícil conviver comigo mesma nesse corpo que eu tenho. Queria uma ajuda para melhorar minha relação comigo mesma. E Sabrina, eu acho que a gente tem muito que falar sobre essa sua história, porque eu acredito realmente que muitas de nós podemos nos identificar, ou por um aspecto ou por outro, mas eu acho que todas nós já tivemos fase onde a gente não gostava da gente mesma, né? Primeira coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que sim, minha amiga, é normal e saudável a gente ter uma vida cheia de altos e baixos, tá? A gente já falou sobre isso aqui no Papo de Pertinho e tá tudo bem ter dias que você acorda no espelho, você olha e fala, meu Deus, hoje eu estou uma fubanga, hoje ninguém merece, hoje a minha existência aqui tá nula. E vai ter dias também que você vai se olhar no espelho e vai se sentir a gostosona da balachita, a maioral, a mais linda das mais lindas. E é assim que é a vida, sabe? A gente tem momentos de altos e baixos, a gente querendo ou não, né, como mulher, a gente tem uma carga hormonal também que oscila ao longo do mês. Então são vários fatores que nos levam a gostar ou não da gente, dependendo do dia. Às vezes o nosso cabelo não acorda do jeito que a gente gosta. Às vezes a nossa roupa não tá servindo direito. Você pensou numa roupa, colocou ela no corpo e ela não vestiu direito do jeito que você pensou. Você já ficou frustrada dali, nada mais funcionou. Então assim, isso é muito normal da vida de cada uma de nós, da rotina de cada uma de nós. Inclusive, suspeite, tá? Da pessoa que fala que se sente maravilhosa todo o tempo, a vida inteira, 100% do tempo, porque assim, gente, a vida real ela tem esses altos e baixos mesmo. Agora, o que não pode acontecer, não é nem normal e nem saudável, é a gente ter só momentos de baixo, só momentos em que a gente se odeia, só momentos em que a gente se sente a pior pessoa do mundo. Isso não é normal. Tá tudo bem, um dia ou outro você não tá se sentindo bem com quem você é, com a roupa que você escolheu, com o cabelo que você tá, mas você se odiar todos os dias não é normal. A gente vive numa sociedade que ela prega muito os padrões de beleza, né? A gente tem muitos padrões aí sociais que a gente acaba tentando atingir, mesmo que inconscientemente, né? Alguns com consciência também, mas que a gente acaba tentando atingir para poder pertencer a um determinado grupo. E isso vale, gente, para todas as idades. Eu acho que quanto mais nova a gente é, mais a gente está suscetível a isso por conta da falta de maturidade mesmo, de malandragem ali da vida. A gente fica mesmo querendo se inserir em grupos a qualquer custo, porque a gente quer ser aceita, sabe, naquele meio, a gente quer pertencer. Conforme a gente vai amadurecendo, né, a gente acaba deixando isso um pouco de lado, mas não é uma coisa que a gente desprende de todo jeito. Porque, gente, a gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho, no meio do mato, lá numa casebre, abandonado, no meio do alto da montanha, num cume. Ninguém vive assim, a gente vive em sociedade, a gente tem o nosso ambiente de trabalho, a gente tem o nosso convívio ali pessoal, dentro, né, da nossa família, dentro da nossa casa. Gente, até dentro do ônibus, gente, você entra dentro do ônibus, às vezes todo dia no mesmo horário, com as mesmas pessoas, você tem ali, querendo ou não, você sabe quem são aquelas pessoas ali. No dia que falta, você já olha e fala, e faltou, gente, fulano não veio, né, que a pessoa lá que eu nem sei quem que é, do cabelo castanho, assim, assado, não veio hoje. Então, assim, a gente tem convívios sociais e o julgamento, ele tá aí, né, gente, intrínseco na gente. A gente não é a Madre Teresa de Calcutá, que é perfeita, sem defeitos e que nunca julga os outros. E também, a gente também é julgado e a gente sabe disso. E eu acho que esse que é o nosso medo, esse medo do julgamento alheio. Mesmo essas pessoas não tendo nada a ver com a nossa vida, mesmo essas pessoas não tendo nada a ver com a nossa rotina, com a nossa
nossa história, a gente fica com medo do que o outro vai pensar da gente, sabe? E isso nos trava, isso nos faz criar várias neuras sobre quem a gente é e acaba também fazendo a gente deixar de viver o hoje por medo do que esse outro vai pensar, do que esse outro vai falar. O que a Sabrina trouxe aqui pra gente diz muito a respeito sobre uma insatisfação com ela mesma. Ela tem um corpo X, que tem características X, Y, Z, e ela está insatisfeita com esse corpo. E eu acredito, minha amiga, que essa insatisfação, ela vem de vários lugares diferentes. Um deles é justamente o padrão de beleza, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, minha amiga, nem precisa da gente elaborar muito e ser super inteligentona das ideias. Mas pensa aqui comigo, o padrão de beleza, ele sempre vai mudar pra ser o mais inatingível possível. Na moda, né, que eu sempre trabalho muito com vocês sabem que eu sou formada nessa área, eu gosto muito de trazer esse tipo de informação. Tudo que tá na moda, na hora que chega na ponta final, ou seja, na gente que tá aqui, ó, sabe, no dia a dia, ele sai de moda automaticamente. Ele já fica feio, ele já fica ultrapassado e as lojas já vão procurar outras ideias para poder inspirar, outras coisas para poder colocar. E isso acontece também em vários aspectos da vida, minha amiga, como, por exemplo, no nosso corpo. O padrão de beleza, ele é moldado para ser algo difícil de ser atingido. Então, por exemplo, se a moda agora é ter uma boca assim, assado, aí a pessoa vai e coloca a boca, aí vai e coloca a boca. Ah, mas só pode no profissional X, aí depois abre para profissionais Y também. E aí abre e aí chega mais acesso. E aí boca fica uma coisa mais em conta de se fazer. Acabou. Agora o padrão é a boca fina. Aconteceu isso, não sei se vocês vão lembrar, né, comigo, vão memorizar isso, mas com silicone. Vocês lembram que lá para os anos 90, anos 2000, a moda, né, era ter um super silicone, né? As meninas, inclusive, que não tinham muito seio, eram taxadas de várias coisas, né, gente? Eram colocadas aí apelidos horrorosos, eram realmente colocadas em detrimento das pessoas que tinham um seio mais avantajado. E era esse o padrão ali esperado. Hoje, com a facilidade de acesso, não tô falando que é de graça que você faz na esquina, não. Mas querendo ou não, a gente teve uma facilitação, né? Até do crédito pra gente conseguir parcelar essa cirurgia plástica. Essa já não é a moda mais. Agora a moda já é outra. A moda é um seio mais natural. Aí agora tem cirurgia pra retirar essa mama. Então, assim, é muito sobre isso, gente. A indústria em si é o que molda o padrão de beleza pra gente gastar dinheiro com ela, né, gente? Que eles não são bobos nem nada. A gente vive nessa sociedade e eles querem que a gente gaste dinheiro. Se a gente for lá atrás, naquela era lá romana da vida, bem antigamente, o padrão de beleza, por exemplo, era uma pessoa gorda. Por que, Ana Luísa, que era uma pessoa gorda? Porque eles achavam bonito? Não, porque na época a facilidade, né, a dificuldade de acesso ali à alimentação era muito restrita a uma determinada população que era mais rica. Então, as pessoas pobres eram as magras. E aí, quem era mais gordo, mais voluptuoso, é porque tinha acesso a uma alimentação, ou seja, era da monarquia, eram as pessoas mais ricas, as pessoas que tinham poder. Então, vocês entendem que esse padrão, ele vai mudando e moldando conforme vão passando as gerações? É claro, minha amiga, que esse padrão existe e a gente vive em sociedade, então a gente vai sim ser afetada sobre ele. A questão aqui que eu quero colocar nesse episódio é como a gente se deixa atingir por esse padrão que tá aí na sociedade. Essa insatisfação também, né, vem muito acoplado ao padrão de beleza, a mídia, né, gente? Querendo ou não, a gente é bombardeado o tempo todo por esse padrão. Se a gente não tivesse tanto acesso assim, talvez nem incomodaria tanto a gente. Não sei, não tem como eu afirmar isso aqui. Mas a questão é que a gente tá o tempo todo sendo bombardeada com milhares de corpos super shapeados, sabe? Super maravilhosos, na palma da nossa mão, sabe, gente? No nosso celular. E a gente, primeiro, não sabe quais condições que aquela pessoa chegou naquele corpo. Às vezes são condições super saudáveis, é sobre a genética dela, é sobre o esforço que ela fez ali, físico, numa academia, numa dieta. E tá tudo certo, tá? Eu não vou colocar isso aqui em xeque. Cada um tem o seu corpo, que cuide do seu corpo, que faça o que quiser com o seu corpo. Mas aí a gente vê aquele corpo, a gente não sabe o que tá no bastidor daquela pessoa. A gente só pensa, eu tenho que ter esse corpo aqui pra eu ser feliz. Porque eu, com a vida que eu tenho, com esse corpo aqui que eu tenho, eu não vou ser feliz, não. Só pessoas assim vão ser felizes. E a gente acha que é isso. E às vezes aquele corpo, ele nem existe de verdade, gente. Às vezes é resultado de Photoshop. Às vezes é resultado de muito procedimento que a pessoa ali tá, ó, escondendo, sabe? Se a pessoa quer fazer, faça, sabe? Mas aí ela fala, ó, não fiz nada, gente. Isso aqui é muita dieta, muita atividade física. Aí você vai, minha amiga, você acaba na dieta, na atividade física, restringe todos os seus momentos de alegria, de felicidade com as pessoas que você ama
para de conviver ali pra poder chegar naquele shape e não chega. Por quê? Porque aquele shape é impossível de você chegar sem ali uma coisa a mais, sabe? Que ela não vai te contar. Então, tem esse ponto também da gente ser bombardeado o tempo todo pelas mídias, né? Pelas mídias sociais, pela TV, pelas revistas, enfim, com essa informação de o corpo perfeito. A insatisfação, ela também vem de um grau de comparação, é óbvio, né, gente? A gente já falou aqui sobre comparação, tem um episódio todinho sobre isso, pra gente parar de se comparar. E realmente, quando a gente se compara com o outro, com a rotina do outro, com a vida do outro, com o corpo do outro, é óbvio que a gente vai se sentir ou inferiorizado ou superiorizado. Mas na maioria das vezes a gente sabe que é inferiorizado. A gente nunca vai pegar uma pessoa que a gente acha que é pior do que a gente e se comparar, tipo, ai, como eu estou melhor do que ela. É muito raro isso, gente. O que acontece de verdade é a gente pegar pessoas que a gente julga ali fisicamente serem melhores do que a gente e a gente se coloca como a pior pessoa do mundo por não atingir aquele corpo. Tô errada? Então, primeiramente, eu queria acolher a Sabrina, porque realmente isso é uma dor genuína. Eu acho que todas nós temos muito que aprender, sabe, dentro dessa sociedade. É óbvio que esses fatores externos, eles vão sim nos moldar de várias formas possíveis, eles podem nos machucar sim. Isso existe, gente. A gente não tá ali como Madre Teresa de Calcutá, dona da verdade, rainha da cocada preta, pessoa que, dona da autoestima, nunca mais vai sofrer. Não! Todas nós estamos suscetíveis a cair nessas armadilhas, sabe? E eu acho que são muitas coisas nos bombardeando o tempo todo para que a gente se sinta mal com a gente mesma. Então, pensando assim na história da Sabrina, eu acho que a gente pode escolher dois caminhos. A gente tem dois caminhos a escolher. Eu entendo que é muito difícil a gente se amar, a gente se respeitar, a gente se aceitar. Mas também é muito difícil ficar se odiando se for parar pra pensar. É muito difícil a gente se olhar no espelho todos os dias e se sentir péssima com quem a gente é. É muito difícil a gente não mudar a nossa rotina, não mudar a nossa vida, pensando na nossa felicidade e não em ter um corpo XYZ. É muito difícil a gente focar também só num estético, numa coisa assim assado, e se a gente não chegar nesse corpo, a gente nunca vai ser feliz. Isso também é difícil. Então eu acho que a gente tem que escolher qual difícil é mais agradável pra gente. E eu, particularmente, Ana Luísa, falando aqui com vocês, acredito que é melhor a gente começar a tentar ter uma relação de mais paz com a gente mesma, sabe? Aqui eu não tô pregando aí realidade de, você tem que se amar todos os dias, se olhar no espelho, dar bom dia para os pássaros, não sei o que, na janela, porque não é assim que funciona a vida adulta. A gente é cheio de problemas, cheio de coisa pra resolver, só que eu acho que a gente não precisa colocar mais um problema nessa nossa vida. A gente pode tentar olhar de uma forma mais positiva para as coisas. Eu acho que a gente perde muito quando a gente se odeia, gente. A gente perde momentos de felicidade com amigos queridos, com a nossa família por perto. A gente perde momentos ali de escolher uma roupa porque a gente gosta, porque a gente quer se vestir bem e não porque, tem que ser essa que esconde assim, assim, assado. A gente só tem a perder quando a gente se odeia por um todo. E aqui, novamente, não tô falando que você tem que se amar incondicionalmente todos os dias da sua vida, que se um dia você falhar com você mesma, significa que você é uma fraude. Não! Todas nós vamos ter esses momentos de altos e baixos, mas é não deixar o baixo se instaurar na nossa vida, sabe? É realmente correr atrás do ótimo, entendeu? Do bacana ali. E entender que a vida real, ela é assim mesmo, sabe? Que tá tudo bem se a gente também não gostar de uma parte ou outra do corpo. Que isso tá tudo certo, gente. A gente vai lá, busca meios ali pra poder mudar, mas a gente não vai moldar a nossa vida em torno disso. Eu vou dar um exemplo que eu recebo sempre nas redes sociais. Sempre que eu posto alguma foto de biquíni, de maiô, curtindo a praia, curtindo a piscina, muitas pessoas me mandam mensagens, né, super íntimas, assim como a Sabrina fez, falando que já não vão na praia, já não vão à piscina há muitos anos, sabe? E que elas deixam de ir nesses lugares por vergonha do corpo que elas têm. E assim, gente, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de piscina e eu vou te contar, minha amiga, ali pra mim é o ambiente mais democrático que tem. Se a gente olhar ao nosso redor, nesses momentos de praia, de piscina, eu te garanto que menos de 5% das pessoas ao seu redor vão ter aquele corpo perfeito da internet. Eu te garanto isso, tá? A maioria vai ter uma celulite, vai ter um culote, vai ter uma barriguinha assim assado, vai ter um braço assim assado, vai ter uma papada, vai ter um estômago alto ou uma barriga baixa, né? Uma barriga avental, vai ter uma perna assim assado, vai ter um negócio assim, vai ter um cabelo acolá. A maioria das pessoas tem as suas questões completamente fora do padrão de beleza. E a gente fica tentando se moldar e se caber ali, né? Se enfiar dentro de um padrão de beleza pra poder estar nesses ambientes que, na verdade, tá todo mundo nem aí, gente. Cada um ali também, além de ter as suas questões consigo mesma, tá preocupando com a própria vida. Ou vocês acham que todo mundo ali da praia vai parar pra te observar na hora que você chegar?
Eu já te adianto que não, minha amiga. Cada um vai estar prestando atenção no seu umbigo, na sua vida, sabe? A maioria das pessoas vai estar curtindo com a sua própria família, com seus próprios amigos, curtindo ali o seu dia. Claro, existe aquele 1% ali que realmente vai encher o saco, que é a pessoa que vai pra comentar o corpo dos outros, que vai fazer uma piada. E aí eu te devolvo, minha amiga. Você acha que vale a pena você deixar de frequentar um lugar de felicidade, de carinho, de amor ali para os seus, né, e consigo mesma, por causa que existe esse tipo de pessoa no mundo? Eu acho que não, honestamente, sabe? Eu acho que se eu vou à praia com o corpo que eu tenho hoje, querendo ou não mudá-lo, porque isso é só da minha conta, assim como o seu corpo é só da sua conta. Se eu chego num ambiente de praia e tem uma pessoa ali que tá ali me questionando, querendo, fazendo piada, problema é dessa pessoa, gente. O que eu tenho com isso? Ela que vai viver a própria vida medíocre dela. Ela tá parando um dia de sol numa praia maravilhosa pra poder falar do corpo dos outros? Que vida infeliz que essa pessoa tem, sabe? Agora, eu te garanto, minha amiga, a maioria da praia nem vai ver que eu cheguei. Eu não sou tão importante assim. Você não é tão importante assim. Ninguém é tão importante assim no mundo a ponto de chegar e o holofote chegou e aí todo mundo para tudo, começa a cochichar e falar com aquela pessoa. Não é assim que funciona a vida real, gente. Isso acontece lá no filme Garotas Malvadas. Era assim mesmo, realmente, na adolescência é complicado. Mas agora, gente, todo mundo adulto, todo mundo cheio de coisa pra fazer, 2024, quase 2025, batendo na porta já. Você acha que as pessoas vão realmente parar tudo da vida delas por causa de você? Não vão. Não vão mesmo, te garanto. Eu acho que quando a gente foca no que a gente vai ganhar, quando a gente tiver um corpo XYZ, quando a gente estiver magra, quando a gente estiver sarada, quando a gente perder um braço, perder uma perna, perder não sei o quê, a gente esquece de tudo que a gente tá perdendo nesse processo. A gente vê tudo que a gente vai ganhar lá na frente. A gente acha que quando a gente chegar naquele corpo, é o corpo que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser amada, que a gente vai ser respeitada, que a gente vai ser acolhida. E a gente esquece tudo que a gente tá perdendo com esse corpo que a gente tem agora. Que é muita coisa, minha amiga, eu te garanto. Porque esse corpo aqui também, ele é digno de amor, de respeito, de carinho, de afeto. Ele também é digno. E é o que eu falei, se eu quiser ou não mudá-lo, aí é da minha conta. Eu que tenho que fazer ali por onde, correr atrás com profissionais adequados. Não fazer tudo à torta e direito com o objetivo só de chegar ali numa linha de chegada. A linha de chegada não existe, gente. O que existe é o processo, é o meio do caminho, sabe? E a gente não pode deixar de viver esse meio do caminho para poder pular, né, temporadas ali da nossa vida, pular a nossa felicidade, porque a gente acha que ela só vai chegar quando a gente tiver o corpo X. Até porque, se esse corpo X chegar, e se você não for feliz lá? Como vai ficar a sua frustração? Outra coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é que mudar o corpo não é algo instantâneo. A gente tem essa impressão porque a rede social, ela dá essa ideia, né, gente? De, tipo, a vida instantânea ali, ó. Você dá um clique, você põe a mão na câmera, volta, já é outro corpo. Mas não é assim que funciona na vida real, minha amiga. Isso é só uma transição de Instagram. E tá tudo bem. A questão aqui é que, por exemplo, a Sabrina, que tem seus 43 anos, ela não chegou no corpo que ela tá hoje, com 43 anos, do dia pra noite. Eu duvido que a Sabrina tem esse corpo que ela tem, com esse tanto de características que ela citou aqui pra gente de forma ofensiva consigo mesma. Eu duvido que ela tenha essas características que foi do dia pra noite, que um dia ela era padrão de beleza maravilhosa e aí no dia seguinte ela já tava do jeito que ela tá hoje. Não foi assim. Então, a gente tem que entender que o processo de mudança corporal, se você o quiser fazer, se você quiser passar por ele também vai ser um processo. Não vai ser do dia pra noite, não vai ser instantâneo, não vai ser uma linha crescente, sabe? Onde você só tem felicidades, coisas pra cima, onde todos os dias dão certo. Você vai ter um dia de TPM, minha amiga, e vai ter um dia que você vai comer um pouquinho a mais. Vai ter um dia que você vai ali estar numa confraternização, ali num aniversário infantil, e você vai escapulir, às vezes, de uma dieta, às vezes de alguma coisa que você tá fazendo. Vai ter um dia que você vai acordar passando muito mal e você não vai conseguir ir na academia. E tá tudo bem, gente. A menos que você queira ser um atleta de alta performance, o que eu duvido, sabe? Eu não quero. Então, assim, eu acho que, a menos que isso, minha amiga, você não tem que se preocupar com o perfeito. Você tem que se preocupar com o feito. Eu compartilhei com vocês nas redes sociais, né, no Instagram principalmente, que eu tinha uma meta de exercícios no ano de 2023. Eu gosto de praticar exercícios, eu sempre pratiquei exercícios ao longo da minha vida, já fiz de tudo que vocês imaginarem. Falam atividade física, já fiz, gente. Já fiz futsal, já né, joguei bola, já fiz balé, já fiz dança contemporânea, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem. E agora eu tô muito na onda do Pilates, porque realmente ele salvou a minha coluna, gente, isso é fato. Eu tenho um problema grave de coluna e realmente o Pilates me reergueu das cinzas, sabe? Eu também tô fazendo musculação,
Gosto? Não gosto, mas eu sei que é importante eu ter músculos no futuro pra eu conseguir ter uma vida com autonomia, né? Principalmente quanto mais velho a gente vai ficando, melhor é ter músculos. E também faço uma aula de bike ou outra, às vezes pra extravasar mais sobre a minha cabeça do que sobre o meu corpo, sendo muito sincera. Porque a aula de bike, ela me dá essa motivada, esse gás, sabe? Que é bem legal. Então, assim, eu tô fazendo atividade física sem aquela coisa de, se eu não fizer, eu vou morrer, sabe? Porque, gente, pelo amor de Deus, sou adulta, ninguém merece. E em 2023, eu coloquei como meta fazer 200 dias de atividade física, dos 365 dias do ano. E eu não consegui cumprir, gente. Chegou no fim do ano, eu tinha feito 194 dias. E aí, eu tinha 2 caminhos pra tomar. O caminho do fracasso, da derrota, da tristeza, por quase ter chegado e não conseguido. E aí pensar, nossa, aquele dia que eu não fui porque eu tava com preguiça, que eu tava meio de TPM, eu devia ter ido. Ai, meu Deus, eu sou uma farsa, eu não fui. Ai, não sei o que, como eu sou péssima. Mas eu resolvi tomar outro caminho, minha amiga. Eu tomei o caminho eu fiz 194 dias de atividade física. É mais do que eu já fiz em toda a minha vida. É a maior constância que eu já tive em atividade física da minha vida. Eu tô me sentindo mais forte, eu tô me sentindo mais poderosa, sabe? E isso independente do tamanho do meu corpo, do meu formato de corpo e dos meus objetivos com isso. Mas realmente eu nunca me senti tão forte quanto eu tô hoje. E aí eu levei pra esse lado. Aqui eu não tô falando sobre positividade tóxica, não. Eu tô falando sobre positividade real, vida real, minha amiga. Você tem esses 2 caminhos no seu dia a dia pra tomar. Pra que você vai tomar o caminho do fracasso e da derrota se você venceu, você conseguiu fazer 194 dias? Que se dane os 6 que faltaram, gente. E aí, o que aconteceu? Esse ano eu mantive a meta de 200 exercícios e em novembro eu bati. Em novembro, no finalzinho do mês, eu consegui bater os 200 dias de atividade física e nem por isso vou parar por aqui, né, gente? Dezembro, continuo fazendo minhas atividades, tudo certinho, sem pressão, sem nervosismo, sem estresse, sem me cobrar um corpo perfeito, tendo ali os meus objetivos à mesa, que são só meus, e assim caminha a humanidade, sabe? E aí, pro ano que vem, eu poderia virar pra vocês e falar, agora a meta é dobrar a meta, né, gente? Agora eu vou fazer 500 dias... Não existe isso, gente. A gente tem que ser real com a gente mesma. Se 200 dias de exercício não cabe na sua vida, minha amiga, ou se você não tem meta de exercício, você tem outros tipos de meta na sua vida, você tem que ser mais gentil com você. A gente pode falar sobre isso mais pra frente também. Então vamos supor que a gente esteja insatisfeita com o corpo que a gente tem. A gente tem duas coisas que a gente pode seguir. Continuar insatisfeita, estagnada e se sentindo péssima com a gente mesma, ou procurar mudar esse corpo que a gente tem, porém de uma forma mais gentil, de uma forma mais cuidadosa. Até porque, nesse tempo todo de vida, eu tenho certeza que a pessoa que se odeia como um todo, ela não viveu momentos muito felizes com ela mesma, não. E eu acho que isso não levou ela a lugar nenhum. Pelo contrário, só leva a piorar cada vez mais a situação de acordo com ela mesma, né? Então eu acho que se a gente pode ser mais gentil com a gente, se a gente pode ter uma fala mais empática com a gente mesma, se a gente pode realmente se respeitar acima de tudo, não é se amar incondicionalmente, achar todas as partes do seu corpo lindas, não. Mas se respeitar dentro do seu processo, entender quem que te trouxe até aqui hoje, que foi esse corpo que tá aqui agora, sabe? E respeitá-lo, eu acho que vai ser muito mais tranquilo o caminho, sabe? Não é que vai ser fácil, porque fácil nunca é. Mas vai ser mais leve o seu caminho, sabe? Vai ser mais tranquila a sua mudança. Nos dias de baixo, você não vai se açoitar. Nos dias que você sair ali do esquema, por XYZ, aconteceu alguma coisa na sua vida, você perdeu uma pessoa querida, você não tá com cabeça pra isso, você tá ali trabalhando muito, tem uma fase ali da sua vida, você tem filho pequeno. Cada um tá no seu momento, cada um tá na sua fase. A questão aqui é se acolher e se respeitar acima de tudo. Eu acho que respeito é fundamental, né, gente? A gente exige isso, né, pros outros. Se alguém que a gente ama tá sofrendo desrespeito, a gente não é a primeira a defender, a se colocar ali na frente pra poder, né, realmente cuidar dessa pessoa. Por que a gente não faz isso com a gente mesma? Por que com a gente só se açoita, só se sente mal o tempo todo, sabe? Só vai pra esse caminho? Eu acredito muito que esse ódio ao nosso próprio corpo, ele é persistente, sabe? É muito difícil a gente sair dele, mas também é difícil estar dentro dele. Então, a primeira sugestão que eu tenho pra você, minha amiga Sabrina, ou qualquer outra pessoa que esteja passando por isso, é buscar ajuda profissional mesmo, sabe? De bons profissionais de saúde mental, de saúde física, sabe? É entender que você é merecedora, assim, de se cuidar acima de tudo, sabe? Independente do seu objetivo, você é merecedora, assim, de fazer uma atividade física que você sinta prazer fazendo, ou que pelo menos você saiba que você tá fazendo ali por um objetivo maior, que você sinta vontade de fazer, que você sabe que aquilo é pro seu bem. Eu acho que você merece, sim, se cuidar melhor, você merece, sim, se acolher dentro dos seus processos, você merece, sim,
sim ter respeito por você mesma e exigir respeito das outras pessoas que estão ao seu redor. Ninguém tem o direito de te colocar para baixo por você ter o corpo que você tem. Eu acho que o caminho é esse, gente, realmente de procurar uma ajuda, principalmente psicológica, bem respeitosa, para poder se cuidar de dentro para fora. A mudança de fora acaba sendo quase que uma consequência, sabe? Se esse for seu objetivo no final das contas. O aqui e o agora são os mais importantes mesmo. Eu acho que esse episódio já rendeu muito do que podia render e pode render mais, sabe, gente? Porque essa conversa é infinita. Eu acho que a gente tem 1000 exemplos pra dar. Aqui eu segui, né, muito do que a Sabrina propôs, mas eu acho que isso vale pra todos os aspectos. A gente já falou aqui no Papo de Pertinho sobre as diferentes, né, autoestimas, né? Que a autoestima não é só física. Eu trouxe mais esse lado porque foi o que a Sabrina propôs aqui, mas tem vários tipos, né? De várias formas elas podem ser afetadas. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês é: seja mais gentil com você mesma, sabe? Você esteve com você, minha amiga, durante 100% do seu tempo. Se você tem 40 anos, tem 40 anos que você lida com você mesma. Se você tem 50, é 50 e assim por diante. Você está com você o tempo todo. Então, se você quer mudar, que seja uma mudança pro seu bem, que seja uma mudança positiva, que seja se amando, se respeitando durante o processo e fazendo algo que seja duradouro e constante. E não uma mudança drástica que você não vai conseguir manter e vai se frustrar, entendeu? Que seja uma coisa que você leve de forma leve, de forma saudável, de forma, assim, sem se açoitar, se sentindo bem com você mesmo. E conta comigo nesse processo. Eu tenho as redes sociais, né, do Cinderela de Mentira e do Papo de Pertinho. Você é muito bem-vinda por lá. Já manda sua mensagem também, né, do que você achou desse episódio. Vai ser um prazer conversar com você. E eu te espero no nosso próximo Papo de Pertinho. Um beijo.